pessoal, bem-vindos ao Expert Radiologia. Essa é mais uma aula do curso de tomografia computadorizada. Na verdade, essa é a sexta aula. Então, se você não assistiu, vou deixar aqui no link ou no card para você acessar toda a playlist sobre o curso, né? Então, hoje a gente vai estar falando um pouco sobre os protocolos em relação à cabeça. Na verdade, a gente vai falar sobre os protocolos do crânio, da ATM e protocolo da mastoide, certo? Que seguem um princípio básico aí para realização. Então a gente vai começar falando um pouco sobre o protocolo do crânio. Então a gente tem aqui o KV de 120, o MAS de 300, certo? A espessura de corte pode ser de 1 milímetro ou 2 milímetros e um incremento pode ser igual ou menor que a espessura de corte. Ou seja, eu posso colocar uma espessura de corte de 2 milímetros e um incremento também de 2 milímetros. Isso aí vai dar um pitch de 1. Ou eu posso colocar uma espessura de corte de 2 milímetros e um incremento de 1. Logo eu vou ter um pitch de meio. Certinho? Que vai dar um pitch que vai dar uma resolução melhor para a imagem. É interessante a gente compreender esse protocolo porque a gente pode fazer algumas alterações. Lembrando que quando você se depara com um aparelho de tomografia para realizar o exame, esses protocolos já estão criados. Então é importante a gente compreender eles, certo? Então a gente tem aqui a espessura de reconstrução, o RECON. Então a gente tem a aquisição, que é exatamente aqui a espessura de corte de 1 milímetro ou 2 milímetros, você vai escolher junto com o incremento, que vai formar o pitch. Então aí você vai ter a formação, a aquisição do volume das imagens brutas, por assim dizer. E o RECON vai ser exatamente essa reconstrução da imagem. A gente vai colocar em 3 milímetros aí a formação das imagens em geral. Os filtros que a gente pode utilizar pode ser um filtro para a parte mole, um filtro para a parte óssea. Lembrando que eu coloquei aqui Stender e Bone, mas o nome dado a cada filtro é relativo a cada aparelho, cada fabricante. Interessante é você saber que deve ser colocado um filtro para partes moles e um para a parte óssea, certo? Cada fabricante vai ter um específico para crânio, certo? O scout que a gente deve fazer deve ser um scout que dependendo de cada aparelho, tem as angulações, que eu coloquei aqui só de referência, 180 e 90 para Philips e 0 graus e 90 para Toshiba. Porém, o interessante de você saber é que você deve fazer duas projeções, uma frente e uma perfil. O comprimento de scout, 250 milímetros, ou seja, 25 centímetros, pegando toda a região da cabeça, para depois você selecionar a estrutura que você quer. O início e término de cortes deve ser da base do crânio até o vértice, certo? Então esse é o protocolo do crânio. Aqui a gente tem o scout, como deve ser feito, aqui temos o scout frente, o scout perfil e a programação do exame, por assim dizer. Aqui a gente tem um comprimento maior, tá vendo que a gente está pegando aqui do palato até a região superior, mas você pode pegar realmente aqui da base do crânio até o vértice, aí em cima, certo? Aqui a gente tem aqui o protocolo para mastoide, onde a gente tem aqui KVMAS igual ao do crânio. A espessura de corte que vai modificar. A espessura de corte, o incremento deve ser a menor possível, menor que o aparelho permitir, certo? Então você reduz o menor possível tanto a espessura de corte quanto o incremento para ter cortes mais finos. A espessura de reconstrução também é inferior, é menor para a gente ter, porque é uma estrutura bem pequena, então a gente precisa de bastante detalhe nessa região da mastoide, certo? Então 1 milímetro de recon. O filtro será um filtro ósseo, só que um pouco mais duro, e pode ser colocado também o filtro de partes moles. Eu coloquei aqui alguns exemplos, como Bone, Edge, que são, no caso do Edge, é um filtro ou um algoritmo de reconstrução, não lembro direito, específico para mastoide de um determinado fabricante. Tem também agora um novo Ultra Kernel, acho que é da Toshiba, também muito bom para a região da mastoide.
Mas o que é importante você saber é que será um filtro ósseo mais duro e também pode ser colocado um filtro para partes moles. O Scout serão dois, frente e perfil. Comprimento do Scout o mesmo do crânio, porque a gente precisa pegar toda a cabeça ali para depois a gente selecionar a estrutura que a gente quer. E o início e término de cortes deve incluir todas as células aéreas da mastoide, certo? Então aqui a gente tem o Scout para mastoide, tá vendo todo o crânio, frente e perfil, e a gente tem a seleção aqui da região onde é de interesse para a gente, onde a gente vai exatamente fazer os cortes, que é exatamente aqui na região da mastoide, certo? Por último, a gente tem aqui o protocolo para articulação temporomandibular, essa articulação que acontece aqui entre a fossa temporal e o côndilo mandibular, que permite a abertura da boca, certo? E a protrusão e retrusão. Então a gente tem aqui um KV semelhante aos outros anteriores, espessura de corte igual ao da mastoide, o menor possível, e o incremento também o menor possível. Uma espessura de reconstrução também de 1 milímetro, uma espessura pequena. Um filtro, a gente pode utilizar o filtro ósseo, e também em alguns casos pode ser utilizado aqui o para partes moles. Eu coloquei aqui o exemplo do Stender e do Bone. O Bone geralmente a maioria dos fabricantes utilizam esse nome, essa nomenclatura, Bone. O Scout a gente vai ter um frente perfil. O comprimento do Scout, a mesma coisa, 25 centímetros, para pegar toda a região e depois a gente selecionar a estrutura que a gente quer. O início e término de cortes deve incluir as fossas temporais e os côndilos mandibulares, certo? E deve ser realizado duas sequências, dependendo de cada serviço, como se comporta, mas geralmente é realizado duas sequências, um com boca aberta e o com boca fechada, certo? Tá aqui o Scout, frente, perfil, e aqui a seleção onde deve ser realizados os cortes. Lembrando que aqui você pode até reduzir o FOV, eu coloquei um pouco mais aberto aqui, é só um exemplo mesmo, certo? E agora a realização do exame, não só de TC do crânio, mas também de mastoide e o de ATM, a gente pode posicionar o paciente igualmente, ou seja, a posição para os três exames, para esses três exames é a mesma, que é aqui o paciente você vai alinhar a linha infraópito miatal ou aópito miatal, fica de preferência de cada serviço, e a gente deve colocar essa linha aqui, ó, essa linha transversal, na verdade essa linha que está na vertical do paciente, na longitudinal, a gente vai colocar ela em direção a que eu trago essa cartilagem que a gente tem aqui no ouvido, certo? Então, essa outra linha que está passando aqui, você pode marcar ela exatamente, você pode entrar mais o paciente na mesa e marcar ela exatamente no queixo e zerar na região do queixo, para a gente fazer o scout de toda a cabeça. E aí, esse posicionamento serve para todos os protocolos mostrados anteriormente. Agora eu vou mostrar para vocês a realização do exame na plataforma da Toshiba, certo? Na verdade, é a realização do TC do crânio, mas que segue o mesmo princípio tanto para mastoide quanto para ATM. O que vai mudar mesmo é o FOV, o comprimento da varredura e o protocolo em si. Mas a realização, a parte prática é praticamente a mesma coisa. Então não tem necessidade de eu estar mostrando os três, realizando os três, certo? Mostrando um, você já vai pegar o jeito como é que é. Então a gente tem aqui a plataforma da Toshiba, certo? Então, como eu já tinha mostrado no aula anterior, a gente vai fazer o cadastro aqui, nome do paciente, idade, tudo isso. Vocês podem ver isso na aula anterior. Aí você coloca aqui o órgão, aqui a gente vai fazer um TC do crânio, tá vendo? Tá selecionado aqui. Então basta eu clicar aqui no crânio e depois ele já vai mandar eu para outra parte onde eu vou poder programar o meu exame. Pronto. Cliquei ali em crânio, sem contraste. Pronto.
Aí aparecendo informação. Tá vendo aqui? A gente tem aqui o posicionamento do paciente. Lembra que eu mostrei o posicionamento do paciente? Ele vai estar com a cabeça em direção ao gantry e tá vendo a direção? Ele vai estar saindo. A mesa vai sair do book. O paciente vai estar com a cabeça em direção ao gantry e a mesa vai sair do gantry, certo? Então ela vai cortar no sentido caldo cranial, de baixo para cima, entre aspas, certo? E aqui a gente tem aqui o scout, tá vendo? Do scano, o scout aqui, perfil e o scout frente. E aqui embaixo a gente tem o volume, GG helicoidal. Vamos ver a realização do exame. Aí só clicar ali em confirmar, você já viu que está tudo certinho, clicou em confirmar e ele vai dar início aqui aos scouts, certo? Esperar um pouquinho, aí vai acender a luz no teclado para você liberar o exame. Você libera o exame, ele começa os cortes. Temos aí o scout em perfil, que nada mais é do que um raio-x digital. A gente tem aí o scout frente. Pronto. Agora você vai programar o teu exame. Aqui você pode selecionar o comprimento da estrutura. Estou selecionando o comprimento da estrutura. Não mexi muito no FOV. O FOV já vem delimitado ali, não quis mexer. E eu coloquei do palato até o vértice, certo? Você pode reduzir um pouco mais o comprimento da estrutura. Cliquei em confirmar. O equipamento mexeu a mesa para a posição inicial, tá vendo? Agora só falta os volumes de imagem serem realizados. Ele vai acender a luz lá no teu teclado, você vai liberar o exame e ele vai começar os cortes e a aquisição dos volumes de imagem no plano axial. Ele demora um pouquinho mesmo. Pronto, ele começou. Tá vendo como é simples? É bem tranquilo, não tem muito segredo nisso não. Entendeu? É bom a gente compreender os protocolos por trás disso, como funciona, mas a realização em si é muito simples. Isso serviria tanto para ATM, serviria também para o da mastoide também. O que você ia mudar era só o comprimento da estrutura e o FOV, certo? E o protocolo em si. Então, essa foi a aula de hoje. Um último aviso: inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe esse conteúdo. Isso ajuda a gente a continuar produzindo conteúdos como esse. Agradeço por tudo e até a próxima aula.